Todos já encontraram aí? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. A responsabilidade dos que ensinam. Olha aí, responsabilidade. Você sabe que a responsabilidade é pessoal, cada um tem a sua. Tem gente que não tem, não, sabia, igreja? Quando a pessoa não tem responsabilidade, é chamada como? Irresponsável, né? Você conhece alguma? Tem muita gente assim, pessoas que agem com irresponsabilidade. Isso não quer dizer que aquela pessoa que age com irresponsabilidade, ela não vai ter que prestar contas dos seus atos. Então, sabendo que todos vão prestar contas dos teus atos, a melhor coisa para o ser humano é agir com responsabilidade. Só que existe uma responsabilidade maior a quem lhe é dado uma responsabilidade maior. Ou seja, pessoas que têm recebido mais, é mais o que? Cobrado. Pessoas que recebem menos, é menos cobrado. Isso faz parte da vida. Então, naturalmente, nós que fazemos a obra, pastores, missionários, obreiros, somos mais cobrados. Por quê? Porque Deus, Ele nos entrega responsabilidades que não entrega aos demais membros. Às vezes, o obreiro, aquele que faz a obra, ele enfrenta lutas que os membros não enfrentam. E se nós olharmos e observarmos, é um pouco injusto, porque na verdade, na visão humana, né? Por que eu tenho recebido mais, mas eu tenho enfrentado mais lutas? Para refletir a respeito disso. Você sabe que o inimigo, ele sabe que Deus tem investido em você, e ele sabe que quanto mais você fizer para agradar a Deus, mais Deus vai investir na sua vida. Então, uma vida investida de poder e autoridade, é claro que vai humilhar os adversários. Ele sabe que na sua vida existe algo que ele não pode vencer. E se você entender isso, você não somente vai vencê-lo quando ele te afrontar, mas você vai caçar ele por aí. O obreiro, aquele que faz a obra de Deus, faz isso com o inimigo. Nós não somos caçados, nós caçamos. Igreja. E é por isso que você e eu, nós que fazemos a obra, nós enfrentamos mais lutas do que os demais. Não é somente as nossas lutas, nós enfrentamos as lutas de pessoas que não tinham condição de vencer aquelas lutas. Então nós caçamos os inimigos, e o inimigo, ele vai fazer de tudo para te parar, para fazer você não ter esse conhecimento, essa autoridade. Então, não pense que é injusto. Eu não entendo, eu recebo mais, mas eu enfrento mais luta. Exatamente por isso, porque você não é caçado, você caça. É diferente daqueles que estão lá fora. Quando você vai no hospital, por exemplo, fazer uma oração, ali você sabe que todos que ali estão, eles estão enfrentando algum tipo de situação negativa.
E aí você chega, impõe as mãos e faz a oração. Aquele problema não é seu. Você não sabe o que está acontecendo ali na vida daquela pessoa. Você não sabe que tipo de adversário que tem ali. Mas você manda embora, você repreende, você usa autoridade, você está caçando ele. Então o inimigo ele fica furioso com você. Mas quanto mais você se fortalece, mais Deus te dá condição para vencer as lutas que você vai enfrentar. Amém, igreja? Olha o que diz a palavra: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Edifica significa o quê? Construir, né? Edificação é construção. Então a base, o fundamento não pode ser mudado. A base, o fundamento é a palavra, é o verbo, é Jesus, né? Essa é a base. Mas olha o que a palavra nos instrui: porém cada um veja como edifica. Cada um tem a sua construção, tem a sua vida particular, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade, a sua busca, as suas orações. Ou seja, quem está construindo esse relacionamento é você mesmo, Então a palavra nos instrui que nós devemos observar que tipo de construção nós estamos edificando sobre este fundamento. O fundamento é comum para todos nós, A palavra, o verbo, Jesus é comum para todos nós. Todos nós temos a palavra, temos Jesus como fundamento, mas a casa é diferente. Ou seja, a construção de cada um é diferente. Então a instrução, o conselho é: cada um veja como que está a sua construção, como que está a sua casa, como que está a sua edificação, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Porque é esta casa que vai fazer toda a diferença no momento da tempestade, no momento das lutas, das dificuldades. É essa construção, igreja, que vai te dar segurança quando você olhar ao seu redor e não ver nenhuma construção para te ajudar, Ou seja, no meio de uma tempestade, por exemplo, de uma luta, onde muitas construções estão caindo, você tem que ver que tipo de construção é a sua, porque você não vai poder contar com as demais. É você e Deus que é o fundamento. Amém? O fundamento é Jesus, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a qual é Jesus Cristo. Todo mundo, conhece esse fundamento, mas nem todo mundo valoriza esse fundamento. Tem pessoas, por exemplo, que constroem as suas casas na areia, sem fundamento nenhum. Tem pessoas que constroem no deserto, outras que constroem no caminho do pecador, Nós que fazemos a obra, nós temos construído a nossa casa em cima desse fundamento que é Jesus. Mas mesmo nós que fazemos a obra, a Bíblia diz que nós temos que ver que tipo de material nós estamos usando, porque quando chegar a prova, dependendo do material, uns vão resistir mais do que os outros, A Bíblia diz aqui no versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno,
palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Ou seja, que tipo de material eu estou usando nessa construção? Você vê que tem pessoas que elas constroem rapidamente, e muitos olham assim: nossa, como a sua casa ela foi feita de maneira rápida, né? Olha, foi muito rápido. Eu fui, quando eu voltei já estava construído. Mas aí você vai observar o material é leve, o material é frágil, o material não suporta as provações que vão vir, né? Mas a pessoa, ela queria o quê? Ela queria uma casa rapidamente, mas ela construiu de qualquer jeito. Tem aqueles que demoram mais, e até mesmo as pessoas falam: ué, essa casa aí não sai do papel. Olha, do tempo que eu estou vendo você nessa construção, eu não vejo nada. Por que não vê? Porque uma casa, para ser bem construída, a primeira coisa tem que se fazer o quê? O alicerce, não é? Ah, mas já tem o fundamento é a base. Mas tem que ter um alicerce, mesmo tendo o fundamento, igreja. Tem que ter o chão, tem que ter ali, para suportar a construção em cima, e para suportar aquilo que vai vir nos dias seguintes. Pois a palavra diz aqui, o dia a demonstrará a construção. Ou seja, que tipo de construção é a nossa? Você já deve ter visto muita gente assim, muita gente que na emoção, né, demonstrava ser algo que não era. Muita gente que batia no peito e falava: olha, demônio comigo não tem vez, eu pego pelo chifre. Muita falácia, muito falatório, mas na verdade, na luta mesmo, na guerra, ou seja, perecia, ficava pianinho, ficava ali fragilizado, com medo, era o primeiro a fugir, se esconder. Então, é no dia a dia que vai ficar verídico, é no dia a dia que a nossa casa, ela vai ser vista, vai ser manifesta. E quando isso? Nas provas. É nas provas, igreja. Pastor, eu tenho enfrentado muitas provas, muitas lutas, mas eu tenho conseguido suportar. Olha, eu tenho vencido, eu tenho permanecido, porque a minha casa é firme, a minha aliança é firme. É isso que Deus quer para a nossa vida, é isso que Deus quer que nós venhamos testificar, igreja, que venhamos enfrentar lutas, problemas, mas que venhamos resistir. Olha, aquela casa ali é resistente, aquela casa ali é uma casa de confiança, pois vieram lutas, tempestades, dificuldades, mas eles estão de pé. A casa é a nossa vida, é o nosso testemunho. Tem pessoas, por exemplo, que aparentemente cria aquele testemunho, né? E a gente fica assim impactado, admirado. Nossa, que testemunho bonito, que testemunho forte. Mas quer que eu fale uma verdade, igreja? Os testemunhos mais fortes ainda não foram contados. Você sabia disso? Os mais fortes ainda não foram contados. Por quê? Porque está sendo preparado. Você vê que tem pessoas, por exemplo, que está tão empolgada para falar daquilo que ela construiu, e não percebe que a construção parou. Porque se ela empolgasse para aquilo que Deus construiu na vida dela, ela ia entender que a grande obra ainda não finalizou. Não finalizou. Tem muito para Deus fazer, igreja. Então o grande testemunho, o mais forte,
ainda você vai contar. Por isso que nós temos que ter toda a prudência para construir a nossa casa firme, para suportar a tempestade, para suportar as lutas, as dificuldades, porque se nós resistirmos, nós vamos chegar lá e vamos alcançar o galardão, que é o prêmio. Ou você não quer contar esse testemunho? Não é forte esse testemunho? Imagine você lá no seio de Abraão contando o testemunho. É o mais forte. Você pode ter contado muitos testemunhos aqui, mas o melhor ainda está por vir. Amém, igreja? Olha o que diz a palavra aqui, no versículo 13: pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. É pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Olha aí. Então significa que nós vamos ser provados, né? E para que serve a prova? A prova serve para provar uma pessoa. Uma pessoa, um obreiro, alguém que faz a obra, um pastor, um missionário, sendo provado, ou seja, essa pessoa ela pode ser tanto aprovado como também o que? Reprovado. Mas se o material que ela tem usado é um material resistente, ou seja, se é uma pessoa prudente, se é uma pessoa que tem atentado aos conselhos de Deus, naturalmente ela vai ser o que? Aprovado. Naturalmente ela vai vencer, ela vai alcançar um bom testemunho. Então as lutas são necessárias para que nós venhamos testificar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Amém, igreja? Você já enfrentou muitas lutas e vai enfrentar muitas outras, né? E faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Mas não temas, igreja. Você lembra da pregação de terça-feira, que foi pregado aqui? Antes mesmo de você enfrentar a luta, você já tem a condição de vencedor dentro de você. Então, essa condição de vencedor, ou seja, é justamente para que nós venhamos chegar até o final. Pode se levantar a luta que for, a prova que for, a nossa casa estando bem edificada, nós vamos vencer. Amém, igreja? Olha o que diz aqui a palavra de Deus: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que? Galardão. Galardão é o que? Prêmio, né? A recompensa. Todo mundo quer receber a recompensa. Você tem ideia do que seja essa recompensa? Nós já ouvimos falar, não é? Fala-se muito nessa recompensa, mas você e eu não temos ideia. Não temos. Então esse grande testemunho vai ser contado por você. Mas nós temos que fazer o que? Permanecer a obra. Permanecer a obra. O que significa isso? A disposição de Deus pela obra dele. Ah, pastor, não é fácil. Muitas vezes já pensei em desistir, abandonar. Jesus uma vez observando alguns que estavam, saindo, e aí Jesus, eu estou vendo alguns ali saindo, e aí Jesus falou assim: ó Pedro, você não vai com eles não? E aí Pedro falou: Senhor, eu vou para onde? Se só tu tens a palavra. Para onde que nós vamos, igreja? Olha a condição que Deus já te deu. Olha a autoridade que Deus investiu na sua vida. Para onde nós vamos? Aonde nós chegarmos? Será que alguém vai nos dar uma autoridade como Deus nos entregou na obra dele? Será que o mundo lá fora tem alguém, que tem autoridade maior do que aqueles que servem a Deus? Parece, às vezes você olha assim: nossa, olha aquela autoridade, olha aquela mulher, aquele homem naquela posição, olha que autoridade. Mas aí vai um demônio lá
pinta e borda na vida daquela pessoa. Enquanto na sua vida uma palavra, e você coloca os demônios debaixo do seu pé. Que autoridade é essa, igreja? Que autoridade é essa que os demônios não têm vez? Que o diabo não pode tocar sem a permissão de Deus. Não foi isso que ele falou lá no livro de Jó? Ele queria tocar na vida de Jó, só que Jó era íntegro, não se corrompia, era reto, era uma pessoa que temia Deus, se desviava do mal. O diabo rodava, e eu não consigo tocar na vida dele. Por quê? Porque havia uma proteção, havia uma autoridade guardando a vida de Jó. Então Satanás, ele teve que se sujeitar, se humilhar, ir lá na reunião, para falar de Jó, discutir a vida de Jó. Mas Deus conhecia o coração dele, e conhecia a casa, a construção de Jó. Então Deus permitiu a prova, e Deus falou: vai lá e toca. Eu conheço aquela construção, é uma construção que está edificada no fundamento que é Jesus, é meu filho. Então vai lá e toca, porque você não pode destruir. O diabo foi lá, tocou, revirou tudo, mas não conseguiu destruir a Jó. Por quê? Porque ele estava bem edificado, bem construído. Se a sua casa estiver bem construída, bem edificada, o diabo, por mais que ele lute para tentar te destruir, e ainda que você enfrente provas, dificuldades, problemas nesse mundo, você vai vencer todas elas. Amém, igreja? Quem está entendendo, Hebreus? Olha o que diz aqui, no versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como-lhe através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a pergunta que Deus faz. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Você já viu o Espírito de Deus cortar alguma derrota? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita onde? No santuário. E quem é o santuário? Somos nós, igreja. Nós somos o santuário. E aí diz assim, para a gente encerrar: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é o que? Sagrado. Olha aí: se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Então essa é a ordenança. Você acha que tem alguém muito capaz, muito valente, de ir lá e destruir o santuário de Deus, sabendo que existe uma palavra sobre aqueles que tocarem no santuário de Deus? Você acha que tem alguém suficientemente valente para eu vou lá e vou destruir a vida desse obreiro? Porque mesmo ele construindo sobre o fundamento, mesmo ele sendo ouro, eu vou lá destruir. Você acha que tem alguém valente suficiente para destruir uma casa edificada sobre este fundamento? Uma construção de ouro, igreja? Claro que não. Mesmo Satanás, os seus demônios, não têm essa atitude, porque eles sabem que esse obreiro, essa casa, ele não pode destruir sem a permissão de Deus. É protegida. Nós somos santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Guarda essa palavra, igreja. Não tenha medo, porque nós somos caçador. Nós caçamos os inimigos. Nós não estamos sendo caçados. Nós somos vencedores. Aonde nós chegarmos, o mal tem que sair. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.